Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero aqui agradecer especialmente aos novos inscritos e também os apoiadores, os membros apoiadores que mensalmente nos ajudam a fazer este trabalho. O canal ele tem como objetivo principal compartilhar a palavra de Deus. Este, portanto, é um canal de estudos bíblicos. O foco teológico, ele tem como missão compartilhar as lições bíblicas da escola dominical. Semanalmente, nós apresentamos aqui pré-aulas, onde, de alguma forma, nós contribuímos para que os professores de escola dominical possam preparar suas aulas e também os alunos que desejam acompanhar as lições da classe de adultos e também da classe de jovens. Neste segundo trimestre, estamos estudando o Evangelho de João e hoje vamos analisar o capítulo de número 6 com uma temática especial. Vamos, portanto, para a apresentação da aula de hoje. Lembrando que os materiais que nós utilizamos aqui, os slides, as apresentações, seja em PowerPoint ou em PDF, nós disponibilizamos na pasta dos membros. Os membros do canal, aqueles que são apoiadores, eles têm acesso a este material totalmente editável. Vamos para a ministração da aula de hoje. Hoje nós vamos, desse modo, estudar o capítulo 6 do Evangelho de João e o tema da lição, a lição de número 4 é Jesus, o pão da vida. O texto áureo diz o seguinte: eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. A verdade prática diz o seguinte, a reflexão da verdade prática assim está colocada: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Como já aqui evidenciei, a leitura bíblica em classe da lição desta semana encontra-se no Evangelho por João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 14. Os três objetivos da lição de hoje: o primeiro é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. O segundo é refletir a respeito dos desafios da fé. E o terceiro objetivo é correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Como introdução, a introdução da lição de hoje, nós aqui apresentamos inicialmente que o relato de João, capítulo 6, versículos 1 até o 14, é um dos milagres mais notáveis do ministério de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Este texto é rico em simbolismos e lições espirituais. Jesus mostra que, embora o povo buscasse um líder que suprisse suas necessidades imediatas, ele queria levá-los além, ao conhecimento do Deus vivo, à fé salvadora e à verdadeira saciedade espiritual. Ele não veio apenas para alimentar corpos famintos, mas para saciar almas sedentas de vida eterna. Que bênção, que maravilha! Nesta lição, portanto, nós vamos falar sobre este tema maravilhoso: Jesus, o pão da vida. Jesus, que nasceu na cidade de Belém, a pequena cidade de Belém, o nascimento de Jesus que foi profetizado pelo profeta Miqueias no Antigo Testamento, por volta do ano 750 antes de Jesus, o ano 750 antes do seu nascimento. O profeta Miqueias profetizou o local exato que o Messias nasceria. Ele disse: "E tu, Belém, Efrata", indicando que dali nasceria o Messias. E assim cumpriu a profecia. Jesus nasceu
em Belém, na cidade de Belém. E curiosamente, a palavra Belém, a cidade de Belém, recebeu este nome, e este nome, naturalmente, é um nome hebraico, e a palavra Belém procede de dois termos hebraicos. O primeiro é Beit, e o segundo é Lehem. Beit significa casa, Lehem significa pão, portanto, a palavra Belém significa casa do pão. E olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele deveria nascer exatamente na casa do pão, porque afinal de contas, o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Vamos para a apresentação da lição de hoje. Nós vamos iniciar falando sobre o primeiro tópico da lição. Vocês sabem que nós procuramos trazer sempre subsídios para a aula aqui no canal, e os subsídios que nós trazemos, a apresentação aqui em slide, sempre procura seguir o roteiro da lição, os tópicos que o comentarista, o pastor Elienay Cabral, nos apresenta. E nós vamos caminhando aqui pela lição, lembrando sempre que este é um canal onde nós ministramos aulas, e as aulas, naturalmente, elas requerem que aquele que nos assiste, que nos acompanha, a nossa audiência, tenha sempre em mente que deve ser aplicado um tempo necessário devido para o aprendizado da palavra de Deus. Ninguém aprende da noite para o dia. Nós não queremos aqui, de modo algum, incentivar você ao imediatismo, que é a sensação de que a gente pode adquirir as coisas no instalar de dedos. E, na verdade, não é assim. Nós precisamos investir tempo no conhecimento. Precisamos gastar o nosso tempo estudando, lendo, assistindo videoaulas, aprendendo com aqueles que têm muito a nos ensinar. Desse modo, nós pedimos sempre que você exercite a paciência. Assista o vídeo por inteiro, o vídeo completo, para que você possa, a partir desta ministração, adquirir mais conhecimento. E aqui nós estamos sempre compartilhando conhecimento. Na medida que nós ensinamos, nós também aprendemos. Aliás, nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos. Vamos para o primeiro ponto da lição. Se você tem, pegue a sua revista, a Bíblia Sagrada, e acompanhe a ministração da aula de hoje. O primeiro tópico da lição aqui diz o seguinte: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Neste primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre algumas informações introdutórias e necessárias para que nós possamos compreender este milagre extraordinário. A leitura bíblica em classe, ela diz o seguinte: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. O cenário geográfico deste milagre, ele se deu ali às margens do mar da Galileia, ou também conhecido como mar de Tiberíades. Este mar, que na verdade nós já comentamos aqui, não era um mar propriamente dito, era um grande lago, uma grande represa, que tem dimensões muito grandes, e por esta razão recebeu este título de mar. O mar da Galileia, ele tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Em razão do seu tamanho, recebeu o título de mar, mas propriamente falando não é um mar, é uma grande represa, é um grande lago. Tanto é que também ele é chamado de Lago de Genezaré. Nos evangelhos nós encontramos pelo menos 3 títulos, 3 nomes que são dados a este grande lago: Mar da Galileia, Lago de Genezaré
ou Mar de Tiberíades. Ele foi batizado com este nome em homenagem ao imperador Tibério César. E veja que neste momento aqui da lição, nessa parte introdutória, é bom que o professor de escola dominical situe, né, os acontecimentos dentro ali da geografia da Galileia. Jesus, ele está mais uma vez na região norte de Israel, portanto, na Galileia, e onde aconteceu esta obra extraordinária, este sinal poderoso, este milagre significativo. Este primeiro subtópico da lição, nós temos aqui o comentarista falando sobre a multiplicação de pães e peixes. Nós queremos abordar 3 itens interessantes. O primeiro, o contexto. O segundo, a narrativa. E queremos trazer como subsídio, que está aqui na própria revista, o auxílio bibliológico, o que são milagres? Vamos responder também a esta pergunta. O contexto. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele alimentou uma multidão de quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Primeiramente, nós aqui queremos dizer que este foi um dos milagres mais públicos de Jesus, porque ele operou este sinal, este milagre extraordinário, diante de uma multidão. Segundo estudiosos, comentaristas, por exemplo, como F.F. Bruce, D.A. Carson, eles apresentam que ali havia pelo menos 20.000 pessoas que estavam presentes naquele grande dia, naquele milagre, presenciando aquele milagre. Porque o evangelista nos apresenta o número de 5.000 homens. Os outros evangelistas nos trazem a informação de que mulheres e crianças não foram contados. E aí, uma matemática simples, nós temos entre 15 a 20.000 pessoas que foram alimentadas, que foram saciadas por este milagre extraordinário pela multiplicação dos pães. Outro ponto é a narrativa. Este é o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, destacando sua importância como manifestação do poder ilimitado de Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João registraram este fenômeno, este ato poderoso, milagroso do Senhor. Mas, à guisa de introdução, o que são milagres? Bom, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, a nova edição, a edição global, na página 1857, nós recomendamos que todo professor de escola dominical precisa fazer um esforço para ter esta Bíblia maravilhosa. É a Bíblia do assembleano, é a Bíblia do crente pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha o que a Bíblia de Estudo Pentecostal, como estudo, nos apresenta. Milagres são obras de origem e poder sobrenaturais. Ou seja, os milagres não têm origem nos homens. Homens não podem fazer milagres, não podem operar milagres. Os homens, eles são o instrumento ou o meio pelo qual Deus usa para a operação dos milagres. Mas os milagres são obras e têm origem no sobrenatural, portanto em Deus. Do grego, a expressão dunamis. Veja isso em Atos capítulo 8, versículo 13 e também Atos 19 e 11. Os milagres servem pelo menos a 3 propósitos no reino de Deus. E eu achei muito interessante estes 3 propósitos que a Bíblia de Estudo Pentecostal nos apresenta. O primeiro propósito, os milagres honram a Jesus Cristo, comprovando a veracidade de sua mensagem e provam sua identidade como Filho de Deus e nosso Senhor e Salvador. Segundo, os milagres expressam o amor compassivo de Cristo. As referências, elas estão postas aí. E em terceiro lugar,
O terceiro propósito dos milagres é que significam a oportunidade de salvação e também a vinda do reino de Deus. Nós estamos diante de uma lição onde o objeto da lição é nós estudarmos este milagre extraordinário. Não foi um milagre comum, porque não se trata de um milagre onde Jesus cura um enfermo ou um paralítico. Não, se trata de um milagre onde o Senhor, ele cria, ele traz à existência aquilo que não existia. Foi algo, de fato, extraordinário, fenomenal, fabuloso. Algo que salta aos nossos olhos de como que aquele milagre foi maravilhoso e extraordinário. Seguindo, nós vamos falar agora sobre pelo menos 3 pontos interessantes, importantes, que nós queremos destacar acerca do milagre. Em primeiro lugar, este milagre revela uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Nós temos o poder ilimitado de Jesus sendo manifesto. Jesus, ele neste milagre, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e ele realiza algo poderoso, manifestando que o atributo, né, da onipotência, que nada há impossível para Deus, nada há impossível para o Senhor. Ele é poderoso e, operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa anular, quem é que possa paralisar ou impedir a obra poderosa de Jesus. Aquilo que ele quer fazer, não há limites o seu poder. O poder de Jesus é ilimitado. Nós podemos, portanto, confiar no poder de Jesus Cristo, que é ilimitado para operar tanto o querer quanto o efetuar dos seus propósitos eternos. O segundo, João apresenta o poder criador e divino de Jesus. João aqui, neste relato, ele procura então descrever o poder criador de Jesus. Este mesmo poder que criou todas as coisas. João, ele inicia o Evangelho no capítulo 1, no versículo 1, exatamente falando sobre o Logos. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Revelando-nos, portanto, neste Evangelho, o poder criador de Jesus. O poder de Jesus fazer com que as coisas elas aconteçam de forma poderosa, de forma miraculosa. Esse poder, em terceiro lugar, é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Jesus, ele traz à existência aquilo que não existia, ele cria a partir da sua palavra, a partir do seu poder. E este milagre nos apresenta este fato extraordinário. Nós temos ali aproximadamente 20 mil pessoas, de 15 a 20 mil pessoas, que estão famintas, que estão cansadas, e o dia já está terminando, e agora algo precisava ser feito, né? Jesus, então, ele traz à existência aquilo que não existia. E o que não existia? Não havia pão suficiente para alimentar aquela multidão. E o Senhor, através do poder que ele possui, realiza este milagre alimentando homens, mulheres, crianças, idosas, todos aqueles que estavam ali presenciando aquele ato extraordinário. O terceiro ponto da lição, o terceiro subtópico do primeiro ponto da lição, aliás, nos apresenta qual era o interesse da multidão. O interesse da multidão é agora destacado pelo comentarista. E o próprio evangelista João, ele identifica, ele apresenta que Jesus percebeu qual era o interesse da multidão. E João descreve isso. Olha o versículo de número 2 da leitura bíblica em classe na sua revista. O texto diz o seguinte:
e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João, ele demonstra claramente aqui, com evidências, a real razão pela qual a multidão seguia Jesus. A multidão estava atrás do Senhor, seguindo-o, porque Jesus operava sinais, maravilhas, curava os enfermos. João diz, e grande multidão seguia porque. Esse porquê aqui nos revela a razão, nos revela também a motivação que fazia com que a multidão seguisse Jesus. A motivação pelo qual aquelas pessoas, cerca de 15 a 20 mil pessoas, estavam ali atrás do Senhor, era exatamente por causa dos sinais, era por causa dos milagres, dos feitos extraordinários. E agora Jesus estaria prestes a realizar a primeira multiplicação de pães e peixes, porque os evangelhos nos apresentam uma segunda multiplicação, um segundo milagre. Jesus, portanto, ele era seguido por esta multidão por causa dos milagres, por causa dos sinais. Na verdade, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que haviam pelo menos 3 grupos de pessoas dentre aquela multidão que tinham propósitos distintos. Nos evangelhos, nós vamos observar, a gente vai vislumbrar isso, contemplar isso que eu vou dizer aqui agora. Pelo menos 3 grupos de pessoas com propósitos diferentes, distintos, seguindo Jesus. Nós tínhamos dentre aquela multidão aqueles que seguiam Jesus por conta dos sinais, dos milagres, dos enfermos que eram curados, paralíticos que se levantavam, cegos que passavam a enxergar, surdos que passavam a ouvir, né? Por conta dos muitos leprosos que foram curados, as notícias destes milagres se espalharam rapidamente e então um grupo de pessoas passou a seguir a Jesus para ver estes milagres. O segundo grupo de pessoas seguia Jesus por conta do pão que ele multiplicava, dos peixes que ele multiplicava e do alimento que ele fornecia. Certamente a partir deste milagre extraordinário relatado em João capítulo 6. Portanto, o segundo grupo de pessoas seguia Jesus por causa da provisão alimentar, por conta do pão. Nós estamos falando do primeiro século da era cristã, onde havia um número de pessoas pobres muito grande, muitos famintos, pessoas à margem da sociedade e que dependiam, muitos deles, de ajuda de outros. Jesus aparece fazendo este milagre extraordinário, multiplicando pães, peixes, alimentando multidão, e certamente isso atraía as pessoas para seguir Jesus por conta do pão e por conta do peixe que Jesus multiplicava, por conta do alimento que ele estava entregando. O terceiro grupo de pessoas que seguia Jesus, nós podemos apresentar aqui no texto, era aqueles que seguiam Jesus não apenas por conta dos sinais, das maravilhas, dos milagres, das curas dos enfermos. Existia um grupo que seguia Jesus não apenas por causa do pão que ele multiplicava ou dos peixes que Jesus também operava esta multiplicação. Havia um grupo de pessoas que seguia Jesus por causa da sua doutrina, por causa da sua palavra. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo, capítulo 6 de João, e o versículo de número 66. Pegue sua Bíblia, acompanhe esse texto. João, capítulo 6, versículo 66.
Quando Jesus passou então a observar que aquela multidão seguia ele por conta do que ele fazia, dos milagres e dos pães que ele multiplicava e dos peixes, o Senhor Jesus então passou a pregar e a instruí-los, a falar a palavra de Deus, a doutrinar e a dizer que ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este sermão, esta mensagem, foi então tida pela multidão, ou por muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, como um sermão muito duro. E a Bíblia nos diz, o evangelista João registra que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele por causa do tipo de sermão, por causa da mensagem, por conta da doutrina. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? No versículo 68, Simão Pedro, respondeu e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui está o terceiro grupo, que era o menor. Era o grupo daqueles que seguia Jesus por causa da sua palavra. Veja a resposta que Simão Pedro dá ao Senhor Jesus. Jesus, então, pergunta: vocês também não vão me deixar? Vocês também não vão me abandonar? E Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Pedro, com isso, estava dando uma resposta maravilhosa e dizendo: somente o Senhor Jesus tinha alimento espiritual para saciar a fome que eles sentiam. O mesmo Senhor Jesus que no capítulo 4 se apresentou à mulher samaritana, e nós estudamos na aula anterior, como a água viva que sacia a sede do homem de uma vez por todas, este mesmo agora se apresentava como pão vivo que desceu do céu para saciar a fome de todo aquele que crer nele. Pedro, com esta resposta, ele se encaixa, ele se enquadra no terceiro grupo de pessoas, daqueles que seguem a Jesus não pelos milagres, não pelo pão, não pelo alimento, mas que seguem Jesus por causa da sua doutrina, por causa da sua palavra. As pessoas que seguem Jesus por conta dos milagres, por conta dos sinais, das curas, e tão somente por conta daquilo que está nas mãos do Senhor, essas pessoas não seguem verdadeiramente Jesus com propósitos, com motivações espirituais e eternas. No dia que Jesus não realizar milagres, no dia que o Senhor deixar de operar sinais e maravilhas e, de alguma forma, não prover o pão material, o sustento material, essas pessoas permanecerão seguindo o Senhor? Essas pessoas, elas terão fé suficiente para, então, perseverarem em Cristo Jesus nos caminhos do Senhor? Ou irão abandoná-lo? Ou irão deixá-lo? Por qual motivo nós seguimos a Jesus? Por quê? Qual é a real intenção pela qual nós estamos seguindo a Cristo? Jesus e o Evangelho não têm como propósito principal providenciar bens materiais apenas. O Evangelho, né, o cristianismo, ele não foi estabelecido na terra para apenas enriquecer os homens. Esse não é o propósito, o fim. Essa não é a finalidade do Evangelho. O Evangelho, ele é pregado para a salvação. Portanto, nós devemos seguir a Jesus por causa da sua palavra, por causa da sua doutrina, por causa dos seus ensinamentos. Isso deve ficar muito claro na escola bíblica dominical. Nós estamos presenciando na atualidade
um evangelho que está sendo pregado, que é um outro evangelho que não o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que exige, né? Nós estamos presenciando um evangelho onde a proposta é que, se está dando certo, então é certo. Na verdade, nem tudo que está dando certo é correto, é certo. É o pragmatismo religioso. Jesus aqui, ele então expõe o coração, ele expõe a real intenção da multidão, de muitos que estavam ali. Estavam ali apenas mirando, olhando para aquilo que estava nas mãos de Jesus, para aquilo que ele podia fazer, aquilo que ele podia dar. E, na verdade, Jesus, a intenção dele era que as pessoas o seguissem, não apenas por aquilo que ele pode dar, e ele pode dar, e ele pode fazer milagres, e ele faz milagres. Mas Jesus, ele quer que nós o sigamos, sobretudo por aquilo que ele é, por sua palavra, por aquilo que ele nos ensina. E aqui nós apresentamos o interesse real da multidão. Buscavam milagres, né? Buscavam bens materiais e buscavam apenas o alimento material, não desejando, no fundo, o alimento genuíno, o alimento espiritual, o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Era como os hebreus, os israelitas no deserto. Os israelitas no deserto, Deus sustentou eles por 40 anos com o maná diário, todos os dias. O pão nosso de cada dia era enviado aos filhos de Israel no deserto, e houve um momento que eles se fartaram do pão que veio do céu, do pão dos anjos, conforme o salmista. Olha só que coisa interessante. Eles eram aqui da terra, eles eram carnais, eles eram um povo de dura cerviz. Eles não estavam adequados ao pão do céu. Por esta razão, eles não suportaram mais comer o pão do céu. Eles não eram espirituais, eles não estavam adequados ao pão que Deus havia enviado para eles. Isto apontava exatamente para o pão vivo que haveria de vir, Jesus Cristo como o pão que desceu do céu. A multidão, quando ouviu da boca de Jesus que ele era o pão vivo que desceu do céu, que quem comesse da sua carne teria vida, a multidão, que não era espiritual, que não seguia Jesus por conta, né, do crescimento espiritual, então começou a dispersar-se, a deixá-lo, porque não entenderam qual era a mensagem que o Senhor Jesus estava ensinando. Ele era o pão vivo, ele era o alimento espiritual para então saciar a fome espiritual de todo o homem, de toda a humanidade. Diante disso, Jesus desafia a fé dos discípulos, que é o segundo ponto da lição. Jesus, ele desafia a fé dos discípulos diante deste milagre, e aqui nós vamos verificar pelo menos 3 pontos que são destacados pelo comentarista. O primeiro, que Jesus subiu ao monte. O segundo, o desafio para os discípulos. E o terceiro, uma lição de provisão. E Jesus subiu ao monte. No versículo 3 e 4 do capítulo 6 do Evangelho de João, olha esse subsídio que eu trouxe para vocês aqui do comentarista do Evangelho de João, F.F. Bruce. Ele escreveu o seguinte: o monte é o terreno que sobe acentuadamente a leste do lago, bem conhecido hoje como Colinas de Golã. Dali, há uma visão ampla da planície a leste do rio e do lago. Num lugar como este, Jesus, repetidas vezes, buscou silêncio e descanso, com ou sem seus discípulos. Jesus subiu ao monte e, a partir dali, Jesus, então, ele faz e realiza este milagre extraordinário. Nesse ponto da lição, aqui, o Senhor, ele sobe ao monte diante de uma multidão de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas,
E é neste monte que o Senhor, ele faz uma pergunta a um dos seus discípulos com a finalidade de prová-lo, certamente de experimentá-lo, conforme a gente verifica aqui no texto base, né, na leitura bíblica em classe, quando o Senhor Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, Jesus se dirige a um dos seus apóstolos, a um dos seus discípulos, a Filipe, e Jesus pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus pergunta a Filipe. Por que Jesus fez esta pergunta a Filipe? Em primeiro lugar, nós queremos aqui pontuar que Jesus, ele faz esta pergunta a Filipe exatamente para revelar a limitação humana e, por outro lado, para mostrar o poder de Deus. Para mostrar o poder de Deus. Jesus, com isso, queria revelar a limitação humana, a incapacidade do homem de realizar prodígios e milagres, e, por outro lado, o Senhor Jesus procura demonstrar o seu poder. Procura demonstrar ali, João procura demonstrar a divindade de Jesus. Em primeiro lugar, a limitação humana. Jesus, então, ao desafiar os seus discípulos, ao desafiar ali, especialmente Filipe, ele demonstra a incapacidade dos homens de resolver problemas difíceis, complexos e impossíveis. Depois, Jesus procura fazer com que os seus discípulos aprendam. Há um ensinamento prático neste milagre. Ao desafiar os seus discípulos, Jesus está ensinando-os. Sabemos que o Senhor Jesus, ele esteve com os apóstolos por cerca de 3 anos e meio, e os discípulos estavam, a bem da verdade, em um curso intensivo, em uma faculdade, né? em uma grande escola. Aliás, a maior, a mais poderosa, a mais graduada, a mais conceituada de todas as instituições, de todas as escolas, foi exatamente a escola aos pés de Jesus. E ali, Jesus utiliza aquela situação difícil, aquela situação complexa que estava diante deles, uma multidão faminta, onde não havia suprimento necessário para saciar a fome daquelas pessoas. Jesus utiliza aquela situação para transmitir lições valiosas. Jesus estava doutrinando, ele estava treinando, preparando os apóstolos para enfrentarem situações no futuro também difíceis. Jesus estava ensinando eles a confiarem no poder de Deus. Jesus, que já operara milagres extraordinários recentemente. Jesus havia curado no capítulo 5 do Evangelho de João um paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos. O Senhor Jesus se apresenta àquele moço e levanta aquele moço daquela situação. No capítulo 5 de João, nós temos ali aquele moço que estava ali às margens do tanque de Betesda há 38 anos, com uma fé distorcida, uma fé inadequada, com a fé no anjo que descia, que movimentava as águas, com confiança nos homens, porque ele queria ser curado, mas ele reclamou que ninguém colocava ele no tanque. Ele tinha uma esperança nos homens, ele tinha uma esperança no tanque, a fé dele era em coisas, a fé dele era uma fé supersticiosa, era uma fé no movimento das águas, era uma fé inadequada. E então Jesus opera um milagre sobrenatural. E os discípulos viram. Os discípulos também viram no capítulo 2, quando o Senhor Jesus, ele transformou água em vinho. Portanto, os discípulos, eles já tinham intimidade com milagres extraordinários. Os discípulos já haviam presenciado fatos sobrenaturais. Quando Jesus, então, faz a pergunta a Filipe, ele está ali ensinando, ele está transmitindo lições valiosas. A resposta de Filipe, ela
nos faz pensar um pouquinho sobre o comportamento e o temperamento de Filipe. Jesus, ele estava buscando experimentar aquele discípulo, aquele apóstolo. Filipe então respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha a resposta dele. Ele estava dizendo que era impossível, naquele momento, eles alimentarem aquela multidão. 200 dinheiros. Meu Deus! Mais de 800, mais de 200, aliás, dinheiros, não seriam suficientes para alimentar aquela multidão. Portanto, eles estavam diante de uma situação impossível, difícil de resolver. E nós temos ali Jesus buscando a promoção espiritual dos seus discípulos. Jesus estava buscando o crescimento espiritual. Ao ensiná-los sobre aquela situação, o Senhor estava promovendo o crescimento da fé dos seus discípulos. É bom destacar que Jesus, de modo algum, estava buscando humilhar os seus discípulos. O Senhor não estava expondo a pequenez de fé dos seus apóstolos. Jesus não estava ali, de modo algum, colocando os discípulos em uma situação vexatória. Jamais. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele estava levando os seus discípulos a um crescimento espiritual. Porque o versículo de número 6, João 6:6, João diz o seguinte: mas dizia isso para o experimentar. A palavra experimentar ali indica que o Senhor estava provando, o Senhor estava testando, o Senhor estava levando ao limite a fé dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Portanto, estava levando eles a um crescimento espiritual. Olha o que a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, na página 1723, nos apresenta como comentário. Que nota maravilhosa! Filipe devia saber onde obter alimento, pois era de Betsaida. A palavra Betsaida, nós temos aqui duas palavras que formaram esta expressão também hebraicas, né? Beit e Tsaide. Essa expressão, essa palavra, este termo, Betsaida, significa casa de peixe ou casa do peixe. Filipe era desta cidade. Uma cidade que ficava a cerca de 15 quilômetros de onde, ali do local onde eles estavam, conforme o relato de João, capítulo 1, versículo 44. Jesus estava testando Filipe para fortalecer sua fé. Ao pedir uma solução humana, sabendo que ela não existia, Jesus destacou o ato poderoso e miraculoso que estava prestes a realizar. Portanto, quando o Senhor Jesus, ele faz a pergunta a Filipe para testá-lo, para experimentá-lo, para levá-lo à prova, o Senhor Jesus, ele não estava com isso querendo uma resposta humana, porque ele sabia que, humanamente falando, era impossível alimentar uma multidão daquela, né? Era impossível. Eles não tinham recursos suficientes. O Senhor Jesus, ele estava fortalecendo a fé de Filipe, fortalecendo a fé de André e dos demais discípulos e de toda a multidão que estava ali por presenciar aquele ato extraordinário. Nós temos ainda uma lição de provisão no terceiro subtópico deste segundo ponto da lição. Uma lição de provisão. Aqui, João faz um contraste entre o menino que trouxe tudo que tinha e os discípulos que estavam aturdidos, né? Estavam ali atormentados, perplexos, preocupados. Sem dúvida, os discípulos tinham mais recursos que o menino, mas sabiam que não tinham o suficiente. Portanto, não ofereceram nada. O menino entregou o pouco que tinha, e esse pouco fez toda a diferença. Se não oferecermos nada a Deus, Ele terá nada nosso para usar. Que coisa extraordinária! Se não oferecermos nada a Deus, Ele terá nada nosso para usar. O que é que Deus tem
de você para usar? O que você pode oferecer a Deus para Ele usar em suas mãos? Já pensou nisso? No entanto, Ele pode usar o nosso pouco e transformar em algo grandioso. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, essa Bíblia também é extraordinária. As notas delas são sempre assertivas e aqui nós também indicamos, se você pode adquirir, adquira, faça um esforço e adquira essa obra maravilhosa. O pouco nas mãos de Jesus é uma provisão suficiente para uma multidão, meu Senhor da glória. Era pouco nas mãos do menino, era pouco nas mãos de André, ou de Filipe, ou de qualquer outro dos apóstolos. Mas nas mãos poderosas de Jesus, o pouco transformar-se-ia em muito para alimentar aquela multidão. Nós temos outro personagem interessante nesse milagre, além de Filipe, que é André. André, ele é um personagem interessante nessa narrativa, porque André, ele presenciou todo aquele cenário, aquela multidão com fome, e então a Bíblia diz, o versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele conclui, mas o que é isso para tantos? Aqui nós já temos uma fé um pouco diferente de André. Em que pese André não ter a mesma fé do Salvador, de Cristo, né? Apesar de ele não ter essa fé, mas ele já tem uma fé um tanto quanto mais elevada do que Filipe. Porque André, ele foi em busca de recursos. Ele foi em busca de suprimentos. Ele encontrou um garoto, um rapaz, um menino, que tinha 2 peixinhos e 5 pães. E então ele trouxe ao Senhor. Isso é interessante, porque observe, nós estamos diante, né, de uma situação que, de fato, né, o homem não podia solucionar aquele problema. Era um problema gigantesco. Era uma situação extraordinária que o homem jamais, com recursos humanos naquelas circunstâncias, jamais poderia solucionar. Nós estamos diante de um grande problema. São aproximadamente 15 a 20 mil pessoas famintas. O dia já estava terminando, era deserto, né? Estavam ali numa situação que não podiam resolver aquele problema. Era um grande problema. E se apresenta agora, olha só que coisa interessante, era um grande problema. E olha a solução que André trouxe. André trouxe um menino, certamente pequeno, era um grande problema, mas estava diante de Jesus um pequeno menino, estava diante de Jesus pequenos pães de cevada. Os pães de cevada não eram os pães que, por exemplo, a alta sociedade consumia. Pão de cevada geralmente era o pão que as pessoas mais pobres utilizavam, e também era o pão, às vezes, utilizado até para alimento de animais. Era um pão bem simples, né? Bem simples mesmo. Portanto, um grande problema, e trouxeram para resolver um grande problema um pequeno garoto com pequenos pães, com pequenos peixes, e André com uma pequena fé. Mas olha só o que Jesus fez. Para o Senhor era o suficiente. Olha só o que o texto está dizendo, que está no seu slide aí. O pouco nas mãos de Jesus é uma provisão suficiente para uma multidão. O garoto era pequeno, os pães eram pequenos, os peixes eram pequenos, a fé de André era pequena, mas veja, era suficiente nas mãos de Jesus para operar algo extraordinário, para operar um grande milagre com 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de aproximadamente 15 mil a 20 mil pessoas.
Nós temos ali o número 7. 5 mais 2, 7. É o número da perfeição, é tudo que Deus precisa. É a plenitude de Deus operando ali através daquele ato, daquele garoto. Agora, olha só que coisa interessante. A Bíblia nos apresenta alguns personagens que também foram usados por Deus com simples objetos. Olha só, rapidamente, nós poderíamos destacar aqui, por exemplo, Moisés. Moisés, ele estava diante do Mar Vermelho, um grande problema, cerca de 3 milhões de pessoas que ele estava liderando para atravessar o mar. Do lado direito, o deserto, do lado esquerdo, o deserto. Atrás estava o exército de Faraó furioso para então eliminar o povo de Israel. Moisés, então, estava diante de um grande problema. E Deus pergunta: Moisés, o que tu tem na mão? Eu tenho um cajado, um pedaço de galho seco, um pedaço de vara. Então Deus disse: Moisés, toca nas águas e ordena ao povo que marche. Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais extraordinários, e especialmente a abertura do Mar Vermelho. Veja ainda como que a vara de Arão floresceu como um sinal da escolha divina do sacerdócio araônico. Olha Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens filisteus com uma simples queixada de jumento fresca. A queixada estava fresca, lembre-se disso. Veja Gideão, com cântaros, tochas e trombetas, venceu um exército poderosíssimo. Veja Davi, o pequeno Davi enfrentando Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura, mas Davi, com 5 pedras, ele não usou as 5, utilizou apenas uma pedra para vencer o filisteu incircunciso. Olha só que coisa interessante, Eliseu com um galho de árvore, ele usou este galho de árvore para fazer flutuar o machado de um trabalhador que havia caído no rio. Veja Pedro com apenas redes de pescar. Pedro, ele testemunhou uma pesca maravilhosa após obedecer a palavra de Jesus. E aqui nós estamos diante de 5 pães e 2 peixinhos. Um pequeno garotinho da Galileia trouxe esses 5 pães e esses 2 peixinhos e entregou nas mãos de Jesus. E Jesus operou um milagre extraordinário. O que você tem, coloque nas mãos de Jesus, que ele fará algo extraordinário. Que ele, certamente, ele vai fazer com que o milagre aconteça. Portanto, Jesus opera um milagre valendo-se do pouco que eles tinham. O pouco nas mãos de Jesus é uma provisão suficiente para uma grande multidão. Há um ritual seguido por Jesus. Ele toma os pães e os peixes e dá graças. Ele os entrega aos discípulos, que os repartem com a multidão. Lições do milagre. Aqui nós temos a oferta do menino. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos em seu alforje. Nós temos a oferta daquele garoto. A gratidão de Jesus. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai pelo que tinha e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. Agradeceu pelo que ele tinha, não reclamou pelo que não tinha. E a abundância divina sem desperdício. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Diante de uma sociedade em que nós estamos vivendo, onde muitos passam necessidade, onde centenas de milhares estão privados do alimento diário, nós estamos diante de uma lição onde Jesus nos instrui a não desperdiçar, porque o alimento é algo precioso, onde o Senhor provê em nossas vidas. Devemos observar estas lições extraordinárias que nos são apresentadas aqui pelo Senhor. Vamos concluir a lição com o terceiro ponto. Jesus, o pão que desceu do céu.
Qual era o real interesse da multidão? Parece que o comentarista está aqui repetindo aquele item que nós já abordamos, mas não é. É que Jesus, no dia seguinte, verificou que a multidão estava buscando ele novamente por causa dos pães e peixes que ele havia multiplicado no dia anterior. A motivação era material, conforme nós já comentamos aqui também. Jesus confrontou-os. Na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Era por isso que eles buscavam Jesus, que seguiam a Jesus. A motivação era apenas essa. Havia uma expectativa social. A multidão tinha uma percepção puramente social de Jesus, desejando um líder que satisfizesse suas necessidades materiais apenas. Esse era o tipo de Messias que eles esperavam. Uma multidão sedenta, faminta, que buscavam um líder que viesse solucionar seus problemas materiais, um Messias que pudesse solucionar e resolver os problemas políticos da nação. Esse não era o objetivo de Jesus. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é comida nem bebida. Veja que Jesus veio implantar um reino espiritual de Deus. Certamente, o reino de Deus é o reino já e ainda não. Já, porque já está implantado em nossos corações. Jesus já reina em nossos corações. Ainda não, porque ainda não é chegado aquilo que há de vir. O reino literal, o reino físico que será instaurado na terra por ocasião da vinda gloriosa de Jesus. Uma situação que em uma lição certamente apropriada nós estudaremos aqui, o reino milenar de Cristo, portanto um assunto escatológico. O verdadeiro alimento, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu, que realmente apazigua a fome espiritual do ser humano. Esse era o pão que Jesus veio oferecer. Mas a multidão, ao ouvir este sermão, este discurso, achou um discurso muito duro, muito pesado, e então começou a sair, né, ali da presença de Jesus. Foram então deixando de seguir Jesus. Foram deixando a presença de Jesus por conta da palavra, da doutrina de Jesus. Este ponto, o pão que desceu do céu, o comentarista mais uma vez nos apresenta Jesus revelando a sua divindade com base, né, nas 7 manifestações que Jesus fez do eu sou, aquela expressão que aparece lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus se apresentou a Moisés como sendo o eu sou te envia, o eu sou está enviando Moisés ao deserto. Esta expressão é uma expressão própria para o nome de Deus. Deus se apresentou como sendo o eu sou. E 7 vezes no Evangelho por João, Jesus se apresenta também como o eu sou. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 8, ele é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 11, ele disse, eu sou. Ainda no capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, o Senhor disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no capítulo 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Jesus, com isso, estava dizendo que ele é o Yahvé do Antigo Testamento, o Jeová que se manifestou a Moisés lá na sarça ardente em Êxodo. Capítulo 3, versículo 14, que está escrito, Vaiome Elohim el Moshe Erier Asher Erier. E disse o Senhor Deus a Moisés, eu sou o que sou. Que maravilha! Deus, portanto, ele estava se apresentando a Moisés na sarça ardente. E agora o Senhor Jesus, ele estava dizendo que ele é o eu sou, que se manifestou poderosamente no Antigo Testamento. Agora ele está se manifestando
revelando-se como o pão vivo que desceu do céu. Para finalizar, o significado de comer o pão. João 6,51, Jesus disse: eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que isso significa? Esta expressão, o significado de comer o pão. Vamos entender isto aqui para finalizarmos? O pão vivo. Primeiro lugar, Jesus se identifica como o pão vivo que desceu do céu. Podemos fazer aqui também uma aplicação à Santa Ceia do Senhor. A hermenêutica nos permite fazer esta aplicação, apesar de que provavelmente Jesus ele tem em mente ali o Cordeiro Pascal, tendo em vista que a Páscoa estava se aproximando. Mas naturalmente o apóstolo Paulo ele faz essa aplicação lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto também em memória de mim. A carne entregue ali, que Jesus está se referindo no versículo 51, ele declara: o pão que eu der é a minha carne. Comer ali, nós temos pelo menos dois sentidos, e isso foi apontado muito bem pelo o pastor Ciro Zibord, comentando esta lição. Ele disse: comer ali tem o sentido de, em primeiro lugar, receber a salvação. Comer ali tem o sentido espiritual de receber a salvação. E comer ali também tem o sentido de manter comunhão com ele. Interessante esta abordagem do pastor Ciro. O sacrifício na cruz, ao mencionar a partilha de sua carne, Jesus refere-se à morte na cruz. Este é o significado de comer o pão. Portanto, nós chegamos ao final de mais uma preciosa lição, louvando a Deus por sua vida, por sua companhia, até aqui. Deus abençoe você, Deus lhe use na ministração desta aula. Se você é professora ou professor, se você é aluno, continue crescendo em graça e em conhecimento, continue nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe o link deste vídeo nos grupos de WhatsApp com pessoas que você entende que serão abençoadas com esta ministração. E se desejar, você pode se tornar um membro apoiador deste canal. Os membros do canal, eles são, além de inscritos, me apoiam mensalmente com um valor bem simbólico, R$ 6,99. Você me ajuda, fazendo isso, a continuar preparando esses materiais e apresentando estas ministrações aqui. Você se torna, a bem da verdade, um apoiador, um colaborador, um mantenedor deste canal, me ajudando assim a continuar fazendo esta obra. E como benefícios, como recompensas, como gratidão, eu deixo aqui esses materiais totalmente editáveis lá na pasta dos membros. Os membros que assinam o canal, eles podem a qualquer momento deixar de ser membro, e fique bem tranquilo quanto a isso. Você, quando se torna membro, vai aparecer um botão Ver Benefícios, você clica neste botão Ver Benefícios, será direcionado a outra página onde tem lá posts, e lá você vai encontrar a pasta dos membros. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Rogo aos céus que as muitas bênçãos do Todo-Poderoso se multipliquem, como o Senhor multiplicou esses pães e peixes. As bênçãos do Senhor sejam abundantes e multiplicadas sobre sua casa e toda a sua família. Até a próxima aula, a próxima semana, se Deus quiser.